de outubro de 1996, 8 horas e 25 minutos da manhã. O voo TAM 402 se prepara para decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 89 passageiros e 6 tripulantes a bordo. 402 iniciando. Toga. Take-off. Take-off green. Eu e a minha esposa estávamos na janela, né? Antes de descer as escadas para a sala, aí que a gente escutou aquele barulho. Quando nós descemos, na sala estava tudo em chamas. Saímos por outro lado, por aqui não dava para sair, porque estava muito fogo. Nós vimos aí a rua, uma água correndo com o querosene, tudo pegando fogo, os carros. O trem de pouso tinha ficado em cima no quarto. É uma peça enorme, né? Coisa terrível. E mais ainda quando eu fiquei sabendo, quando eu tive a oportunidade de conversar com os meus pais, que eles escaparam por segundos de esse trem de pouso ter esmagado os dois na cama. Horrível. Houve a chegada primeiro de uma viatura de bombeiros do aeroporto. E depois de uns 5, 10 minutos que eu estava aqui no local, que chegaram os bombeiros, a polícia militar. A minha preocupação quando eu cheguei ao local era saber se eu tinha gente precisando de um socorro imediato. O coronel Leopoldo, responsável pelas ações do Corpo de Bombeiros no local da tragédia, lembra cada detalhe. Era uma ladeira, a gente fechou a parte de cima, fechou a parte de baixo, proibindo o acesso de pessoas e veículos. A gente presenciou cenas horríveis, corpos sendo retirados mutilados, queimados. O avião caiu a 2 quilômetros do aeroporto, sobre casas e pequenos prédios de um bairro residencial. Naquele horário da manhã, muitos moradores já haviam saído para trabalhar. Ainda era impossível saber o número de vítimas no local. Muita correria ali embaixo, nós vemos ali uma grande movimentação do pessoal de resgate, funcionários do aeroporto. A repórter Eleonora Pascoal é a primeira a dar a notícia do acidente. Ela chega pelo alto, sobrevoando a área. A imagem que nós vimos lá de cima era uma imagem aterrorizante. Estava tudo destruído, fogo, fumaça, gente andando para um lado e para o outro, assim, meio que atordoada. Então veio a primeira informação de que o avião ia para Brasília. Lógico que me chocou a notícia. Sandra Assali tinha acabado de deixar o marido, o cardiologista José Abu Assali, no aeroporto. Ele ia para o Rio de Janeiro. Entrei no carro, já liguei o rádio e fui indo para casa e ouvindo. Quando eu tô assim, um quarteirão de casa, a Jovem Pan vem e diz assim: correção, o voo não ia para Brasília. O voo ia para o Rio de Janeiro. Bom, aí, mais uma negação. Tem várias pontes aéreas, sai um atrás do outro, não é ele. Nós demos a vocês voo 402 São Paulo-Brasília, mas está chegando uma outra informação dando conta de que este avião iria para o Rio de Janeiro. Você tinha 2 voos saindo no mesmo horário, um para cada lugar. Imagina os parentes dessas pessoas, como é que eles ficaram, entendeu? Então, foi um erro, mas foi um erro de informação que veio do aeroporto e que a gente só repassou a informação. E mesmo tendo só repassado a informação, foi muito triste ter dado esta informação equivocada.
acidente da aeronave, nós, em cerca de 5 a 10 minutos, fomos chamados por um telefone vermelho, que é um sistema de comunicação entre todas as unidades da aeronáutica. O coronel Douglas Machado, convocado para coordenar a equipe de investigação, tem no currículo centenas de investigações de acidentes aéreos. Convocamos todos os oficiais para uma sala de reunião. Inicialmente, vêm para a área os investigadores que estiverem mais próximos e tiverem condição de fazê-lo. Entramos em contato para ver qual era o primeiro voo que tinha para São Paulo. O brigadeiro Carlos Alberto da Conceição estava no Rio de Janeiro quando foi chamado. Nós pousamos em Congonhas e o pessoal do CENIPA já acionaram um helicóptero para que, na minha chegada, eu pudesse já fazer um voo de helicóptero para ver a cena do acidente. Uma área de devastação total, porque era uma rua numa inclinação, numa descida. Ele saiu levando casas, tudo que tinha pela frente, né? O que causou até um impacto grande em toda a mídia, e a gente viu várias fotos, foi a colocação dos corpos enfileirados na via pública. Corpos já estão perfilados ao longo da rua, bem próximo ao local do acidente. Nós vemos aí, são muitos corpos mesmo. A gente foi vendo sacos pretos serem colocados, enfileirados, um a um. Isso tudo de cima a gente viu. Então, uma coisa que a gente conversava dentro do helicóptero é: imagina o que é estar lá embaixo. Nós tínhamos lá, nesse acidente, casas sendo saqueadas, pessoas pegando pertences de vítimas. Então, um caos, né? A preservação dos indícios do acidente são fundamentais para o investigador. E naquela condição de área urbana, é muito difícil você, de imediato, manter essa estabilidade. O que atrapalhou foi um grande conflito existente entre pessoas que estavam ali envolvidas. Não só corpo de bombeiro, como polícia militar. Funcionários da prefeitura chegando, com máquinas, entrando junto com os bombeiros para tirar peças do lugar. Quer dizer, não, o que faltava mesmo, que era visível, era isso, faltava uma coordenação dos trabalhos. Sempre ocorre alguma divergência, porque quando a gente está com todo o trabalho, toda a mentalização da equipe voltada para um possível sobrevivente, a gente tem que parar com as investigações. As primeiras 48 horas são essenciais. Você tem um quadro muito ruim, até o investigador fica muito comovido. Ele tem que dar um tempo para ele ir passando aquelas etapas e o profissionalismo dele superar a emoção. Esse foi o primeiro acidente que eu investiguei em área urbana e realmente é muito difícil. Você chega num local, numa cena de um acidente, você vai analisar alguns indícios, vai ver posição do trem de pouso, o flap, posicionamento dessas superfícies aerodinâmicas e de motor, para ver se ele bateu com potência, sem potência, se ele estava funcionando ou não. Então, é uma primeira visão. Naquela época eram 3 fatores, era o fator operacional, o fator humano e o fator material. Então, em cada um desses fatores, um oficial qualificado e responsável. Eu era responsável pelo fator operacional, né? O desempenho da tripulação. O interessante de um acidente em área urbana é que o tamanho da área em que se desenvolve o acidente é muito pequeno. As paredes, os edifícios, os postes, todos os obstáculos criam dificuldade para o impacto, então o avião não se desloca muito. E neste primeiro contato com o cenário da tragédia, os investigadores já levantam algumas hipóteses. Era um motor dentro de um quarto e o avião de cabeça para baixo, então já indicando um tipo de perda de controle.
Hipóteses que só podem ser confirmadas com a análise das caixas pretas, localizadas pelos investigadores logo nas primeiras horas após o acidente. Elas estavam inicialmente bem danificadas, né? Ela é uma caixa laranja, na cor laranja, né? Para fácil identificação. Essa especificamente do 402 estava cinza escuro para preto, né? As caixas pretas são enviadas para os laboratórios da NTSB em Washington. Nos escombros do acidente, os investigadores buscam pistas para montar o quebra-cabeças e entender o que aconteceu com o voo TAM 402. .02 iniciando. Toga. Take-off. Um Fokker 100 da TAM cai sobre várias casas em uma trágica decolagem do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O acidente provoca uma grande destruição e 99 mortes, 89 passageiros, 6 tripulantes e outras 4 pessoas em solo. Os investigadores procuram pistas em meio a um cenário devastador. Depois da ação inicial, eram transportados não só motores, as principais peças, tudo, para um hangar, de forma que a gente pudesse fazer uma avaliação mais precisa, montar aquele quebra-cabeça desse acidente. Peças pequenas, algumas coisas, foram parar, inclusive, num lixão. Quando nós soubemos disso, nós mandamos, inclusive, um oficial nosso para lá, para recolher tudo isso que tinha sido indevidamente levado. A velocidade com que tomaram as iniciativas de tirar as peças do lugar, eles queriam limpar a área o mais rápido possível para restabelecer a luz, a energia elétrica e essas coisas que eram do interesse deles. Aí o que fizeram? Começaram a tirar os destroços com escavadeira, de modo que muita coisa importante foi perdida naquela hora. Os motores e o painel de controle do Fokker 100 foram enviados para análise no Centro Tecnológico da Aeronáutica, localizado em São José dos Campos, a 80 quilômetros de São Paulo. Engenheiros da Fokker e da Rolls-Royce, fabricante dos motores, acompanharam as análises. São testes e mais testes, uma série de laudos técnicos. Nós tivemos análise de peças não só aqui no Brasil, como no exterior. No processo, os investigadores também vasculham o histórico do voo TAM 402. Eles checam todas as informações do Departamento de Aviação Civil e da empresa aérea. A gente tem liberdade, né? Pegar os dados do piloto na ANAC e o file dele na empresa. Também qualquer desvio de comportamento, qualquer coisa, o médico da empresa também participa e o médico, normalmente do CENIPA ou do CEMAL, juntos começam a analisar passo a passo do que aconteceu. O comandante José Antônio Moreno, 35 anos, casado, pai de uma menina, tinha mais de 6.000 horas de voo e trabalhava na TAM há 5 anos. O copiloto Ricardo Luiz Gomes Martins, 28 anos, 3.000 horas de voo, solteiro, estava na companhia aérea há apenas 6 meses. No que concerne à situação psicológica e biológica dos pilotos, nada foi constatado, nem do comandante, nem do copiloto. O Moreno, que era o comandante, ele era super experiente na aeronave, um piloto muito bom da companhia. E o copiloto também era um bom piloto, mas ele era pouco experiente na aeronave. O pouco experiente que eu digo, não é que ele era inabilitado, não. Ele tinha poucas horas de voo naquele equipamento. Então, essas horas de voo eram suficientes para ele operar. Tanto é que ele foi checado, tipo, uma semana antes. Avaliado tanto no aspecto de procedimentos normais, emergências, simulador, tudo. Os investigadores também consultam os arquivos da companhia aérea em busca de dados sobre a aeronave, um Fokker 100, matrícula PT-MRK, fabricada pela Fokker Aircraft em fevereiro de 93, um avião de ponta para a época.
A investigação verificou que a aeronave tinha em torno de 8.000 horas, pouco mais, o que é bastante reduzido. É um avião muito moderno, muito simples, muito fácil do tripulante conduzir. Nós entramos na empresa e várias pessoas são designadas. O pessoal que tem curso de investigação, de manutenção, vai para os livros do avião e pega 2 anos de vida do avião, vendo quais as falhas que o avião apresentou. O coronel João Luiz, especialista em segurança de voo, acompanhou este pente fino nos registros do avião. O avião estava com a manutenção perfeita. Mas apesar da manutenção em dia, nos relatórios, uma observação feita pelo piloto que comandou a mesma aeronave um dia antes do acidente chama a atenção. Essa aeronave, no dia anterior, ela tinha apresentado um problema de autothrottle. Autothrottle é um mecanismo automático das manetes, a aceleração do motor. Clica aqui em 2 botõezinhos, ele vai sozinho, ele ajusta para a potência certinho. Responsável pelo controle de aceleração do avião, o comando de autothrottle se desliga automaticamente quando encontra algum problema nos sistemas operacionais da aeronave. Ele vira um avião convencional onde o comandante que vai ajustar a potência do motor. Vários aviões são assim. Então, ele não é um item para o comandante abortar a decolagem. O autothrottle ele não é motivo para se parar um avião e tampouco motivo para um acidente aeronáutico. O comandante Carlos Camacho, diretor de segurança de voo do Sindicato dos Aeronautas, também acompanhou as investigações. Evidentemente, se você tiver uma informação anterior de que um determinado equipamento da aeronave está apresentando algum tipo de problema, você vai decolar com esse problema na sua própria cabeça. E isso poderá ter uma influência nos desdobramentos de algo que possa estar vindo e que não seja aquele evidente equipamento que esteja com a sua pane ou com uma pane que possa levar a um acidente. Foi reportado, os pilotos receberam um avião sabendo que um dos canais do autothrottle estavam fora. Então, eles já sabiam. A fase inicial da investigação ainda não apresenta nenhuma pista contundente, até que surge uma testemunha-chave, que pode dar um novo rumo às investigações. Eu fui gritando para a pista, né? Eu fiquei, o que eu faço para ajudar? É um negócio que parecia um pesadelo. Você não acredita no que está vendo. Foi um negócio muito rápido. Em meio ao quebra-cabeças para descobrir o que provocou a queda do voo TAM 402 poucos segundos após a decolagem, os investigadores recebem uma informação-chave. Qual é o seu nome? Antônio Bueno. Qual é a sua atividade, Antônio? Mecânico. Mecânico de aeronaves? Isso. Antônio Bueno trabalha numa empresa de táxi aéreo. Ver e ouvir os aviões subindo em Congonhas faz parte da sua rotina. Mas naquela manhã, Antônio viu e ouviu algo bem diferente. Eu cheguei por volta de 8 horas da manhã, eu estava no canto esquerdo do hangar, um dia maravilhoso, né? Um céu de brigadeiro. Eu escutei um barulho de motores acelerando, né? E fiquei no canto da pista olhando. Aí ele apareceu no meu campo visual, até aí tudo normal, correndo a pista, tal. Na hora que ele rodou, saiu o trem principal do chão, o reverso abriu instantaneamente, reverso direito, na minha cara. Aí eu saí correndo em direção à pista, gritando. O reverso abriu, correndo. E todo mundo olhando para mim sem entender nada, né? Reverso que é um freio aerodinâmico, você utiliza na hora do pouso. Então, na hora que a aeronave pousa, o comandante da aeronave aciona o reverso para atuar na frenagem da aeronave. Ele atua tanto com os freios de rodas, né, como esse freio aerodinâmico que abre tipo uma concha. No caso do Fokker 100, o reverso é composto por 2 conchas que se abrem, desviando o ar para baixo e para cima. Quando o mecânico falou que tinham aberto os defletores, houve uma incredulidade geral. É impossível ter aberto os defletores se isso não está escrito no manual de procedimentos. Por quê? O manual de procedimentos da Fokker dizia que a ocorrência de abertura de reverso na decolagem
era basicamente improvável. Mas o mecânico Antônio Bueno não viu o reverso abrir apenas uma vez. Abriu a primeira, abriu a segunda e na terceira ele já ficou aberto direto e acelerado. Daí ele foi perdendo altitude, foi perdendo altura, foi indo para a direita e estolou de asa direita e afundou atrás de um prédio. Pô, você não viu fogo no motor? Negativo. O reverso só que abriu, unicamente. Não, o flap, não, só o reverso que abriu. Derrubou ele. Uma testemunha, como um mecânico que está ali na hora da decolagem, observando a aeronave, esse tem um peso muito grande. E aí, quando o mecânico disse que viu, praticamente nós reduzimos a hipótese a duas coisas. Uma, apagamento do motor em voo. Segunda, abertura do reverso, que é muito pouco provável, mas tem uma testemunha. Ainda incrédulos com a possibilidade do reverso ter aberto na decolagem, os investigadores testam os motores do Fokker nos laboratórios de São José dos Campos. No caso dos motores, eles foram examinados aqui, né? Nós examinamos tudo aqui até onde a gente podia. Nas análises, eles verificaram que os motores estavam funcionando e os motores estavam dentro do que era esperado. Os investigadores do TAM 402 já sabem que a aeronave estava com a manutenção em dia e os motores em perfeitas condições. No comando, um piloto experiente, credenciado como instrutor naquele tipo de aeronave. Sabem também que o autothrottle tinha acenado com problemas, mas que isso não representava um risco. Até o momento, a única pista mais consistente é mesmo a abertura do reverso durante a decolagem. A fábrica do motor está dizendo que o reverso não abre na decolagem, porque ele só abre com 200 nós. Na decolagem você está com 130, 140. E aí começam as dúvidas. Como isso aconteceu? A resposta pode estar na análise das caixas pretas. Os investigadores brasileiros acompanharam a equipe de técnicos e engenheiros da NTSB, em Washington, na leitura dos registros dos gravadores de voz e dados do voo 402. Nós fizemos, inicialmente, a transcrição da caixa preta de voz, né? Onde você fica numa sala, como aqui, agora no CENIPA nós temos essa sala. Então nós sentamos numa mesa e vamos passando e vamos transcrevendo ali, todo mundo escrevendo tudo que está ouvindo. Então é desgastante, é uma coisa que entra na massa do sangue, né? Então eu tenho essa transcrição na massa do sangue, eu lembro de tudo. Você ouve inúmeras vezes para descobrir um determinado som ali na cabine. Pô, será que nesse momento ele está fazendo isso, aquilo? Será que esse barulho é característico de um flap, de um interruptor? Que interruptor é esse? E depois dessa transcrição, fizemos a transcrição toda de dados. São 106 itens que você vai... você, como investigador, que vai pedir o que você quer. E com a análise do gravador de dados de voo, finalmente os investigadores começam a confirmar algumas suspeitas. Checando a caixa preta, a gente tinha já a ideia de potência, de reverso aberto, estava bastante claro. Precisava agora harmonizar a caixa preta de dados com a caixa preta de voz. Gravou. Desliga lá em cima o autothrottle. Tá off. A análise das caixas pretas do TAM 402 reforça as informações levantadas pelos investigadores até aquele momento. A primeira delas é um diálogo entre comandante e copiloto, confirmando que sabiam do problema com o autothrottle. Lembra que o outro comandante disse que deu problema no autothrottle, tá? Ok. Tanto Moreno como o copiloto já estavam com isso na cabeça, que eles tiveram um problema do autothrottle, mas ele voltou ao normal. Então, na hora da decolagem, ele ajusta lá e inicia com o autothrottle. No meio das duas manetes tem um botãozinho, AT, autothrottle.
basicamente seria manetes em automático. O computador, de acordo com a temperatura, com a pressão, com a altitude, ele calcula qual a potência ideal para tirar o avião do chão. Quatro 02 iniciando. Toga. Take off. Take off. Na corrida da decolagem, sai um dos canais de autothrottle. Ai, ai, ai. O que é, hein? Tá manual. O autothrottle tá fora. Tipo assim, tá tranquilo, podemos continuar. Não é um item para abortar a decolagem. Se fosse um item para abortar, ele abortaria ali na hora. Aí continua a corrida de decolagem, aumentando a velocidade. Mais à frente sai o segundo canal. Tá fora o autothrottle. A caixa preta também confirma a informação do mecânico Antônio Bueno. No momento em que o trem de pouso do nariz do avião sai do solo, o reverso abre pela primeira vez. No primeiro segundo, já dá o primeiro ciclo, primeira ciclada do reverso. Travou. Uma das manetes, ela volta e trava lá atrás. No momento que ela trava, ela fica travada lá atrás somente 3 segundos. Ela destravou depois de 3 segundos. Ou seja, não configura mais a abertura de reverso. Ele está no momento mais crítico, que é a decolagem. No primeiro segundo, ele enche a mão. Ele leva aquela manete lá para frente. Por quê? Porque ele está induzido pensando que é o autothrottle que está fazendo isso. Travou. Desliga lá em cima o autothrottle. Tá off. Puxa aqui. Lá em cima, lá em cima. Tá off, tá off. Então, quando o reverso começa a abrir, eles continuaram lutando com o motor, achando que era autothrottle, e não era mais autothrottle. Até o 16º segundo, onde, nesse 16º segundo, ele abre completamente o reverso. Nesse momento, o feedback cable, que é o fio que liga a manete dos motores às conchas do reverso e dá o ângulo de concha do reverso, esse feedback cable, que é uma junção macho-fêmea, aluiu a junção. E o feedback cable soltou. Quando ele soltou, as conchas do reversor atingiram a angulagem máxima, que é de 100% de abertura. A análise do gravador de dados de voo também comprova que o trem de pouso do avião não foi recolhido. No caso aí, ele apenas acelerou a queda da aeronave, a perda de controle. Foi uma perda de controle em voo. Porque ele aumentava o arrasto. Mas, pouco. De qualquer forma, se eles não entendessem o que estava acontecendo com os motores, eles iam cair. Eles esqueceram de recolher o trem de pouso, com absoluta certeza, exatamente por conta do conjunto de movimentos exigidos dentro da cabine. O comandante preocupado em voar o avião e o copiloto preocupado em resolver uma pane, que era uma pane contraditória, tá? E no momento que ele não deveria estar sequer fazendo nada além de observar o que estava acontecendo. A análise das caixas pretas vai confirmando as hipóteses da investigação. A partir da abertura do reverso na decolagem, uma cadeia de eventos foi responsável pela queda do Fokker 100. Desliga lá em cima o autothrottle. Sem saber que o reverso estava aberto, a tripulação seguiu forçando as manetes até o cabo da manete direita se romper, deixando a tripulação sem tempo e condições de reagir. Puxa aqui. Lá em cima, lá em cima. Tá off, tá off. Ai, meu Deus do céu. Mas uma pergunta continua sem resposta. Por que o reverso do avião abriu na decolagem? Quatro 02 iniciando. Toga. Take off. Take off. Ai, ai, ai. O que é, hein? Tá manual. O autothrottle tá fora.
Tá fora o autothrottle. Thrust check. V1. Rotate. Travou. Desliga lá em cima o autothrottle. Uma única pergunta persiste na investigação do acidente do voo TAM 402. Por que o reverso do Fokker 100 abriu em plena decolagem? O comandante, num dado momento, diz: desliga aqui, desliga o autothrottle. E essa frase está no próprio Cockpit Voice Recorder, está no gravador de dados de voz. Então você observa que eles não estavam lidando com uma situação real. A situação real era uma abertura de concha de reverso. Mas uma informação obtida na análise do gravador de dados do Fokker chama a atenção dos investigadores. O FDR, desde o dia anterior, estava com o aviso de conchas do reverso do motor direito não travadas. Para descobrir por que as conchas do reverso não estavam travadas, a equipe de investigação testa todos os dispositivos elétricos do avião, principalmente os relés, que funcionam como interruptores do sistema. Todos os relés foram abertos e testados no laboratório de São José dos Campos. O relé de passagem, que é o relé que recebe do microswitch a informação estamos no chão ou estamos voando, o relé entrou em pane. E esse relé era o relé responsável pelo comando de liberação de energia hidráulica, elétrica para os reversores, entre outras. Nas análises junto ao fabricante, os investigadores descobrem que o sistema de alimentação elétrica dos reversores tinha passado por uma modificação. A Fokker, quando fez o Fokker 100, ela fez um avião para pousar em pistas curtas. Logo, com o uso do reverso, full, alguns operadores reclamaram que o sistema de reverso do avião estava pendurada na barra essencial. E se eu tiver uma pane elétrica da barra essencial na hora do pouso, como é que eu vou acionar o reverso numa pista curta? A Fokker emitiu então um boletim avisando a todos os operadores do avião para mudar a alimentação do reverso para a barra de bateria. Mas para alguns especialistas em segurança de voo, com a modificação, o sistema de travamento dos reversores se torna mais frágil. Essa inversão promovida por essa modificação, permitia que o reverso fosse operacionalizado de outra forma e considerada insegura até mesmo nos próprios relatórios de acidente aeronáutico, dos quais nós tivemos conhecimento, onde diz que a probabilidade da ocorrência da abertura de um reversor em voo se tornou de uma possibilidade em 1 milhão, quando na anterior era uma possibilidade em 1 bilhão. Os investigadores já sabem por que o reverso abriu durante a decolagem, mas ainda precisam descobrir por que o painel do avião não indicou qualquer aviso de pane para os pilotos. Uma análise do projeto elétrico e do sistema de avisos à tripulação revela que na modificação feita pela Fokker, alguns alertas, inclusive o de reverso aberto, permaneciam inibidos durante parte da decolagem. O objetivo era não tirar a concentração da tripulação com avisos de panes improváveis. O fabricante disse o seguinte: é seguro o suficiente pelos testes que nós fizemos. Então o que aconteceu na realidade? O relé deu o curto-circuito e no painel do avião os pilotos não sabiam. Os investigadores descobrem que em 1995 a TAM enviou uma carta para a Fokker pedindo informações sobre a modificação. E a Fokker respondeu que não havia probabilidade do reverso abrir em voo, porque não existia no manual de procedimentos e panes esse treinamento. Então os pilotos não eram treinados no simulador para a abertura do reverso da decolagem. O relatório final do CENIPA foi concluído 1 ano após o acidente. A investigação aponta 3 itens que levaram à queda do TAM 402. A falha no relé, a fragilidade da junção do cabo de retorno das manetes e a falta de treinamento da tripulação para a abertura de reverso na decolagem. Normalmente 95% dos acidentes aéreos são por problemas humanos, ou seja, a atuação do piloto em cima da máquina. Tanto faz seu controle, tanto faz seu piloto, mas é ação humana na máquina. Esse acidente foi o inverso, esse acidente foi um acidente
basicamente de fator material. Investigadores e analistas independentes são unânimes em afirmar que comandante e copiloto travaram uma luta contra uma pane que não sabiam qual era, mas divergem sobre um ponto: se deveriam ter tentado resolvê-la. O manual diz o seguinte: nenhuma ação será tomada até 400 pés. Nada, não se faz nada, exceto o cancelamento de uma campainha no caso do motor em fogo, que não era isso que estava acontecendo naquele evento. Nada, nenhuma ação será tomada, exceto pilotar o avião. Quando você precisa tomar medidas abaixo de 400 pés, é lógico que você vai ter que tomar. Isso é um grande... assim, eu diria um absurdo a pessoa ficar raciocinando cartesiano e esperar dar os 400 pés. Num momento que você precisa tomar atitude como piloto. Esse acidente, ele se caracteriza por uma falha operacional muito séria. Houve dificuldade de entendimento, o avião tinha elementos para ser, vamos dizer assim, tratado e o piloto conseguir sobreviver, mas a falta de treinamento é operacional. Puxa aqui! Lá em cima, lá em cima! Aqui tá off! Tá off! Se o piloto soubesse que a manete do autotrottle vindo para trás, ela representava um risco para ele mexer, ele não teria mexido, o acidente não teria acontecido. Eu, como investigador responsável pelo fator operacional, eu afirmo que os pilotos reagiram dentro com o maior profissionalismo e competência a bordo daquela aeronave. Qualquer pessoa que estivesse lá sentado no lugar do comandante Moreno teria morrido naquela mesma situação. Quase 2 décadas após a tragédia do TAM 402, muitos ainda se perguntam: um acidente com estas características pode acontecer de novo? A queda do Fokker 100 da TAM sobre uma rua residencial em São Paulo matou 99 pessoas numa das maiores tragédias da aviação brasileira. Um acidente que deixou recordações dramáticas. Eu fiquei muito assustado e fiquei muito abalado. Minha cabeça ficou fervendo, ficou formigando por muito tempo, né? E a gente não mudou daqui porque a gente não tinha para onde se mudar. Depois que a gente reconstruiu aqui, nunca mais dormimos no escuro, até hoje. Sempre a gente tem uma lâmpada acesa em casa porque a gente fica com medo. Eu moro há 48 anos, desde que eu nasci aqui no Jabaquara. Eu não tenho medo de que caia outro avião aqui. Caiu, foi uma fatalidade, uma sucessão, como todo acidente aéreo, é uma sucessão de falhas ou problemas, ou erro humano misturado com falhas técnicas. Muito difícil, é uma coincidência muito grande que caísse outro aqui. E o que a aviação brasileira aprendeu com o acidente? De lá para cá, 1996, não houve mais nenhum acidente com Fokker, nenhuma vítima fatal com a aeronave Fokker 100. E isso aí mostrou que os problemas apresentados neste projeto foram corrigidos. Então é a principal vitória da investigação. A segunda é o alerta aos fabricantes e aos órgãos homologadores para que sejam extremamente exigentes com os seus projetos e com a verificação dos seus projetos. O ser humano erra, o projetista erra, todos nós podemos errar o tempo todo. É exatamente a eterna vigilância que nos permite errar menos e não levarmos aeronaves a acidentes aeronáuticos. A fiscalização no Brasil é confiável e ela apenas melhorou em relação ao acidente do Fokker. Ela não mudou, porque ela já é confiável desde a década de 70. É importante saber que nós temos uma quantidade bastante satisfatória de inspetores de aeronavegabilidade, que são engenheiros e tecnólogos, que estão constantemente acompanhando qualquer projeto que esteja voando no Brasil. O treinamento de pilotos para a abertura do reverso em voo se tornou uma realidade dentro do programa de treinamento da companhia aérea TAM. Imediatamente após o acidente, a TAM já passou a treinar os pilotos
nesse tipo de procedimento. Você no simulador, você faz o que você quer. Você coloca o avião nas condições normais e a pane ocorre quantas vezes você quiser. De lá para cá, investiu-se em protocolos de treinamento, em outros protocolos de acompanhamentos de voo. Muito mudou de lá para cá e para melhor. Tá? Mas eu posso lhe garantir que poderia ter sido muito melhor ainda se houvesse um verdadeiro empenho das autoridades aeronáuticas, do Estado brasileiro enquanto governo e executivo, dos próprios pilotos. Hoje em dia, com as escalas que os pilotos têm, com o tipo de vida que estão levando, nenhum piloto mais tem tempo de folhear documentos importantes, experiências de outros, vivenciadas por outros. Então, o autotreinamento, a participação individual do tripulante é muito importante. Nos processos do acidente, as famílias das vítimas entraram em acordo com as empresas envolvidas. Os acordos foram fechados diretamente com as seguradoras das seguintes empresas: Companhia Aérea TAM, Fokker, Northrop Grumman, fabricante do relé, e a Teleflex, fabricante do cabo que se desconectou. Já as recomendações do relatório do CENIPA foram atendidas em sua maioria, apesar de não serem mandatórias. A recomendação de segurança de voo, eu digo que é um grande defeito dos relatórios de acidentes aeronáuticos, porque elas não obrigam ninguém, nenhuma empresa, nenhum profissional a tomar aquelas ações como mandatórias. O CENIPA, como órgão de prevenção e investigação, ele não tem um poder de polícia para falar é obrigatório, isso, aquilo. Até porque nós seguimos a Convenção de Chicago de 1944 e lá simplesmente ele propõe recomendações de segurança de voo. É assim no mundo todo. Não é mandatório. Se ela é uma recomendação de segurança de um determinado nível, aí, muito mais forte, ela deveria passar a ser mandatória. Para Sandra Assali, a dor pela perda do marido serviu de inspiração para a criação da Abrapava, Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos, que realiza um trabalho pioneiro na América Latina. Hoje a gente traz essa história, né, de mudança. Uma forma de se aprender alguma coisa de uma forma muito doída, bastante sofrida, mas hoje, quando não der para evitar um acidente, a gente sabe que os familiares estão tendo um outro tipo de acolhimento, um outro tipo de tratamento. E ainda dá para melhorar muito. Essas associações, elas têm o mesmo propósito que o CENIPA tem, de preservar a vida humana, né? São pessoas que estão na dor ali do parente que se foi, e eu apoio totalmente, tendo em vista que o que eles querem é que não tenha mais acidente.